Olá a todas e todos, sejam bem-vindos e bem-vindos ao segundo episódio do podcast Consciências Negras. Eu sou a Mara, estou aqui com o Helder e hoje nós vamos receber duas pessoas que fazem a diferença de verdade. Conceição Leal e Flávio Muniz. Pessoas que abrem caminho, pessoas que provocam reflexões e fazem a diferença nos espaços que ocupam e nas vidas que tocam. Seja bem-vindo, Flávio. Bem-vinda, Conceição. Muito obrigada. Obrigado, Mara. Obrigado, Helder. Obrigado a vocês. Eu estou muito feliz de recebê-la, Conceição Leal, uma sumidade quando a gente fala de movimento negro. E essa figura que para mim é uma referência, que é o professor Flávio Muniz. Obrigado. E Mara, como é bom estar aqui contigo. E a nossa ideia é discutir presente, passado, futuro. O que nós já conquistamos? O que nós vamos conquistar ainda? Quais os nossos desafios? Mas antes disso, quero começar ali com a nossa matriarca, Conceição Leal, para se apresentar. Queria que você falasse um pouco de você, Conceição. Quem é você? Muitos e muitas que estão nos ouvindo sabem quem é Conceição Leal, mas esse podcast ele chega em muitos lugares, em vários espaços, e nesses espaços talvez uma pessoa ou outra não saiba quem é você, mas queria que você se apresentasse, depois passo a palavra para o Flávio Muniz, por favor. Boa tarde a todos, todas, todes. Muito obrigada, professor, doutor Helder, um amigo que eu tenho tanta admiração e que representa o nosso órgão da Universidade Federal com tanta dignidade. É uma figura ímpar. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu chamo Conceição Leal. Eu nasci em Uberlândia. Passei minha infância até os 16 anos em Tuiutaba. Lá eu e mais duas amigas fomos as primeiras alunas negras do Colégio Santa Teresa e já havia na minha infância um despertar sobre a questão do racismo. Venho para Uberlândia, vou estudar no Colégio Inconfidência, onde termino contabilidade, o curso de contabilidade. Depois fui para a Brasec, onde fiz estudos sociais. Sou aposentada da Universidade Federal de Uberlândia. Ali eu trabalhei 37 anos. Tenho, com certeza, muita honra e muito orgulho dessa instituição. Mesmo com muita luta, às vezes discordando de certas posturas racistas, machistas, homofóbicas, mas é uma grande instituição e eu agradeço até pela minha aposentadoria, onde eu posso viver uma velhice digna. Eu tenho 4 filhos, 3 aqui e um que está morando com o pai lá em cima. Eu tenho 8 netos, tenho 2 bisnetos e tenho filhos do coração. Nós devemos aí nessa trajetória mais ou menos umas 5 crianças. Foram assim, os pais não tinham, os meninos chegavam em casa, alimentação, e um hoje é sargento, lá em Manaus, de vez em quando vamos visitá-lo, e etc. O tempo é curto, é uma honra eu poder estar participando desse podcast com o meu amigo, Dr. Flávio Muniz, a quem eu tenho tanta admiração. São tantas histórias, né, Conceição? Eu acho que a gente caberia um podcast só com a sua história, de tão bela que é essa história. E nos honra muito a sua presença aqui. Agora, meu amigo Flávio Muniz, querido Flávio Muniz, fala um pouco de você. Então, sou Flávio Muniz, sou historiador pela Universidade Federal de Uberlândia.
mestre em História Social também por lá, fiz Direito também na FADIR, e agora estou fazendo meu doutorado na História na UFO, né? A FADIR, para quem não conhece, é a Faculdade de Faculdade Direito de da Direito, UFO. exatamente, sou bacharel em Direito, mas não quis exercer a advocacia porque sou educador, então resolvi seguir a educação. Mas para além disso, né, eu sou grato demais à Universidade Federal de Uberlândia pela minha formação acadêmica, aos programas de ações afirmativas, que muitos de nós, pessoas negras, pretos e pretas, chegamos à universidade adultos, né, com raras exceções anteriormente, e isso se deve a todo um projeto de inclusão, um projeto que tornou possível isso. Fora disto, eu também sou um fundador da Missão Escola da Vida, que é uma ONG que trabalha na periferia da Zona Sul da cidade de Uberlândia. E lá, graças a Deus, nós temos atendido muitas crianças, centenas de crianças ao longo de 20 anos. A gente trabalha no contraturno escolar, algo que é muito importante para a gente, né? Oferecendo oficinas de inglês, oficina de debate. Só que a pandemia veio e mudou as coisas para a gente um pouquinho, para a minha perspectiva também. Porque eu tive Covid, fui hospitalizado, fiquei entubado 17 dias, 31 deles na UTI, mas consegui sair e recuperar, com apoio de família, amigos, amigas também. Mas 3 meses depois, meu filho mais velho foi vítima da Covid e se tornou uma das vítimas letais da Covid com apenas 24 anos, um parceiro de vida. Então a minha vida é marcada por essa presença ausente. E isso me define e define muito do que faço hoje. E o que faço hoje? Atualmente, eu, além do doutorado, eu sou curador de um canal no YouTube, Caçador de Histórias. Atualmente estamos aí quase com 330 mil inscritos já. Hoje a gente impacta tanto o Brasil como na África, Moçambique, Angola, na Europa, Portugal, outros países também, onde levamos aulas sobre a história da África, história sobre as pessoas negras, e tem sido uma oportunidade muito grande de interagir com essas pessoas e colaborar. Tem sido um momento muito ímpar na minha vida nesse ponto, mas também eu acredito que, em certa medida, a própria Covid, tudo que aconteceu no ano 2021, 2022, em 2020, por exemplo, nós perdemos também uma grande liderança, que era nossa parceira aqui, que é a doutora Graça Emília, né? A Conceição conheceu, todos nós conhecemos, e em honra dela também, de todas as outras pessoas que estariam aqui. 2/3 de vítimas foram negras, né? Então é uma história que precisa nos definir, histórias que precisam ser contadas. Então eu sempre faço questão de dizer que isso me define sim hoje. É um marco de virada na minha vida, para que eu possa ter um protagonismo maior. Afinal de contas, quanto tempo temos? Quanto tempo temos? Olha, que bom ouvir a história de vocês, né, Mara? Muito. E como a gente fala de consciências negras, e pensando ali na igualdade racial, a gente sabe que essa luta é antiga. Não é uma luta de agora, de ontem. E quando a gente pensa também algo que está concreto, que a gente pensa nos direitos, a gente sabe que o que está mais consolidado hoje foi uma luta e contínua para chegar onde estamos hoje. E pensando nisso, Conceição, nessa história, nessa trajetória, se você pensar em algo concreto que proporcionou algo de impacto para a comunidade negra, o que realmente ficou e não voltou atrás. Uma conquista real que não voltou, que não impactou, que ninguém conseguiu tirar. Muito boa a sua pergunta, Mara, mas é muito complicada a resposta. Porque, na verdade, tudo impactou. Quando nós, em 1981, chamamos a comunidade, e aí eu tenho que pôr 2 nomes, Siricoco, do Congo, Moçambique de Belém, e do Sainha, o Capitão Ciro. Falei, Capitão, o tambor é muito bom, a cultura nossa é explícita, que é a cultura mais forte, mas nós temos que fundar algo para despertar a consciência.
alguns capitães. Eu estou colocando o nome deles porque nós fizemos com vários capitães e eles vieram conosco. E nós vamos conseguir, como equipe de companheiros, fundar o primeiro movimento negro nessa cidade, chamado Monuva. E o Monuva vai trazer embaixadores, vai ser uma ponte juntamente com a eleição do prefeito Wagner Uberaba, e o triângulo passa para a agenda nacional, nós chamados Caipira de Minas. Era Belo Horizonte, Ifigênia Pimenta Carlos, Gilva Moreira despontando, nós entramos para a agenda nacional. Depois, após que a universidade me cede para o prefeito Wagner, para a prefeitura de Uberaba, nós vamos ajudar a eleger Benedita da Silva, a qual, com muita honra, fui assessora 10 anos, morando em sua própria casa em Brasília. Também Caó e Edmilson do PCdoB. Caó era do PDT, Bené do PT. Aí vem a lei do racismo, que pode não dar nada, Mara, mas só de você fazer o BO, a polícia vem, algema, leva preso, porque antes não era nada. Era uma lei chamada Afonso Arinos, muito frágil, e começa a pressão do movimento negro. Não dá. Precisávamos de um programa inteiro, mas para você ver que tudo foi relevante. Aí vem a Constituinte. Na Constituinte, o presidente Sarney não nomeia nenhum negro. O movimento vai na pressão. Então, vocês trazem o nome. Reunimos, sai o nome do professor Dr. Hélio Santos. É quem vai para a Constituinte. Vários avanços nossos na Constituinte devemos a essa nomeação. E depois vamos caminhando. Políticas públicas, que fizemos o projeto da Lei 10.639, que foi apresentado e vira lei, e demorou. Só foi no governo Dilma. E a lei das cotas foi projeto do movimento negro. Tudo foi muito, mas muito relevante. E o que impactou mesmo foi a sobrevivência através da resistência. E hoje nós olharmos que não tínhamos absolutamente nada. E ainda está faltando muito. Mas você olhar só aqui, a academia, a saída pela educação. Só aqui eu estou com um doutorando, um doutor, uma pedagoga da FACED. Que também é doutora. Doutora. Então são 2 doutores na mesa, um doutorando e outros que já passaram e que estão aí, vocês presentes. Por exemplo, quando o governador Nilton Cardoso nos nomeia os 100 anos de abolição, que a Globo compra a nossa ideia, que nós fomos nomeados, um decreto do presidente José Sarney, e ela entra e ela vem conosco e vem aquela música, axé, axé para todo mundo, axé. Quando descemos para a nossa cidade, falamos, bom, estamos de consciência tranquila, demos conta de colocar pelo menos na mídia. Conceição, o que é axé? O que é força? Sabe? Então, tudo foi muito relevante. E eu espero que quem está pegando bastão, eu aos 77 anos, como conversamos,
CPF à disposição, não sou só eu, não, é todos meus companheiros, 78 com 80, ninguém vive aqui eternamente, e eu também não tenho medo, até porque eu acredito em vida, eu não acredito em morte. Quem ficar com o bastão, inclusive vocês da academia, vocês têm que, Flávio, com toda essa luta, nós não conseguimos diminuir a desigualdade. Vocês vão ter que ter um projeto para pensar em políticas públicas de reparação, meu amigo. E aí a bola e a vez é com vocês. Conceição Leal nos dando uma aula hoje. Imagina. E para Com todos certeza. nós, com certeza, né, Flávio? Imagina. E Flávio, é de muita aprendizagem ouvir a Conceição, ouvir você. E essas lutas todas, e a Conceição vai contando, e a gente vai repensando o que a gente sabe de fato, como essa luta vai exigindo de nós posicionamento, mas ela também exige mais do que só posicionamento. Existe, às vezes, o preço dessa luta. E, às vezes, o preço dessa luta é quase que a nossa vida, é uma vida inteira dedicada. Eu queria ouvir você sobre isso. Se, às vezes, essa luta e como que essa luta está exigindo, o que está exigindo, qual é esse preço, se esse preço é proporcional, o ganho, a conquista é proporcional à luta ou não. Fala um pouco para a gente sobre essas conquistas e essa luta. É interessante, eu sempre tinha uma expressão que eu utilizava para conversar com as pessoas, chamava eles de guerreiros, guerreira. Eu sempre usei muito essa expressão. E minha mãe, que já descansou em 2016, quando ela me ligava e perguntava, meu filho, como é que você tá? Eu falava, mãe, tô na luta. Ela já, que luta é essa que você não para de lutar nunca? E muitas pessoas, inclusive conversando com algumas pessoas negras, homens, mulheres, reclamam um pouco dessa ideia de que tem que estar sempre lutando. Que parece que a gente nasceu num ambiente onde a luta é uma constante tão grande que a gente está sempre lutando. E que ser essa lutadora cansa. Quando você fala de mulheres negras que assumem os lares, ou as mulheres em geral assumem seus lares, ou do homem negro que sofre todo dia com a violência policial, que às vezes a gente não gostaria de ser mais esse lutador e ser simplesmente uma pessoa que vive. Aí entra a questão do que você falou, que é o preço. Não foi um preço que nós escolhemos pagar, é um preço que nos foi imposto por outros. E aí que entra toda a estrutura que foi pensada para que nós estivéssemos sempre nesta posição de estar brigando pelos direitos, como a Conceição falou. E se pensarmos que em 1988, tantas coisas que aconteceu, que ela citou só dentro desse ato temporal pequeno, mas que se você pensar que isso já era 100 anos depois da abolição, 100 anos depois da abolição, esse preço ele foi imposto a nós por um projeto de país que excluiu a população negra. Quando se exclui a população negra de direitos, de cidadania, estabelece ali um paradigma. A quem é dado o privilégio, e quem nasce com privilégio, as pessoas precisam entender, fazer a diferença entre privilégio e mérito, porque privilégio é algo que a gente herda sem pedir. Por exemplo, um homem qualquer, aqui os meninos do podcast, podem sair 9 horas da noite e correr tranquilamente na rua. Uma mulher também pode fazer isso, mas não tranquilamente. Então, mesmo sem ter pedido esse privilégio, o homem tem esse privilégio, desfruta desse privilégio. E no Brasil, ser branco representa um privilégio que foi historicamente construído. Vou dar um outro exemplo. Outro dia, falando no canal sobre e a Conceição falou que agora no final da fala dela sobre reparação histórica. E quando a gente fala isso, a gente sempre fala de dinheiro. Dinheiro, de estrutura, de financiamento. Porque quando a gente fala de luta, significa que alguns estão lutando mais, outros não. Na verdade, o brasileiro, todo mundo está lutando. Saiu de dia para trabalhar, está lutando. Mas uns vão lutar mais que outros. Vou dar um exemplo dessa luta. No final do século XIX, antes da abolição, em 1871, na primeira lei, que foi a Lei do Ventre Livre, estabeleceu ali duas coisas. Primeiro, que o fruto da mulher, ou seja,
bebê nasceria na condição de livre. Pode parecer uma coisa muito simples, mas isso ele está rompendo com mais de séculos de um princípio romano que era o partus sequitur ventrem. O parto segue o ventre. E, na verdade, a condição do filho segue a condição da mãe. Então, mesmo que uma mulher escravizada tivesse um filho fruto de violência sexual do seu senhor, o filho não nasceria na condição de livre do senhor. Ou do liberto, eventualmente, que pudesse ser o seu marido se fosse um escravizado. Ele nasceria na condição da mãe, como escravizado. A lei rompe com isso. Então a criança nasce livre. Mas ela nasce livre e ela tem até os 8 anos de idade para ficar na fazenda, com o senhor, ou na cidade, onde fosse, ou então entregaria ele, a partir dos 8 anos, para um lugar de órfãos, que é o protótipo do que nós viria a ser FEBEM depois. Só que junto a isso ali foi faltado um outro negócio, foi criado um fundo de emancipação. Era um lugar para onde ia dinheiro, que era das 6 loterias anuais que iam para ali. Ia dinheiro dos escravizados, que faziam seus pequenos pecúlios ali, guardando seu dinheirinho na Caixa Econômica Federal. E as taxas de transmissão de venda. E foi formando um grande montante. E começou a haver libertações. Quem geria isso era as cidades. Então, vinha nos jornais da cidade, foi libertado tantos escravos pelo Fundo de Emancipação. Era quase um sorteio. Do jeito que estava, nunca ia acontecer a liberdade. Mas por quê? Para que servia esse dinheiro? Esse dinheiro servia para pagar o senhor. Então o senhor, ele não perdia. Quando em 1888 rompe com isso, ficou um montante enorme, um valor de quase 3,5 contos de réis. Para você ter ideia, o valor do Fundo de Emancipação corrigido, se fôssemos analisar, ele equivaleria a 3,2% do orçamento no ano. Se fosse falar 3,2% do orçamento do Brasil no ano hoje, estamos falando de 141 bilhões. Que poderia ser investido em educação, em saúde, em cidadania. Porque a luta, ela começa a partir daí. E detalhe, esse dinheiro também foi utilizado para trazer imigrantes europeus até no projeto de branqueamento. Enquanto isso, os mesmos jornais mostravam que o negro estava fazendo o quê? Procurando emprego, andando de cidade em cidade. Não tinha casa, não tinha terra, não tinha acesso à educação. Nós somos filhos dessa exclusão planejada. Enquanto os outros que foram beneficiados com essa escolha que foi feita lá atrás, eles não se importam necessariamente com isso, porque no caso deles, o esquecimento também é um privilégio. E por que nós temos que lutar o tempo todo? Porque a desigualdade, foi o que a Conceição falou, está imposta, está posta, está aqui a desigualdade. A gente tem que lembrar todo o tempo que nós estamos sendo tratados de forma desigual. A desigualdade, ela existe e ela foi historicamente construída. A luta, ela não existe porque nós somos teimosos ou raivosos. Ela existe porque é necessária. Dr. Martin Luther King tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, que a liberdade jamais é dada pelo opressor. Ela é conquistada pelo oprimido. Mas durante séculos, no Brasil, ou mais de um século, foi vendida a ideia de que foi a princesa que nos libertou. Quando na verdade foi fruto da luta de homens negros e negras. Como a Conceição falou aqui. Que as cotas, as ações afirmativas, vou dar nome aos bois. Aconteceu no governo Lula. Maravilha. Perfeito. Mas foi fruto da luta do povo negro. Sim. Não da benevolência de ninguém. Sim. Não, e antes, né? Antes Exato. do Lula. E antes do Lula, muito antes. Isso começa com Tancredo que nos dá o ministério e morre. Né? Precisa escrever isso, viu, Flávio? Precisamos. Nossa, e é interessante que quando você fala, parece que é uma benevolência da princesa Isabel lá no século XIX, como se as coisas fossem românticas ou romantizadas. E parece que até uma intencionalidade esquecer que há uma luta de fato por detrás, uma luta que a gente entra tendo que entrar, porque não nos deu outra, não nos foi dado outra opção. Não tem opção. Não tem opção. E ainda hoje é uma luta diária que a gente precisa empreender e uma luta que por vezes nos cansa.
Nos cansa ter que ensinar a todo momento o que é racismo, o que não é racismo, qual é o nosso lugar, todo o tempo a gente está se defendendo. Isso é uma marca desse presente ainda hoje, né? E falando de presente, como que a gente chega nesse presente, olhando essas lutas do passado, que também nos cansam, mas que a gente está nela e vai permanecer, mas e olhando para o futuro, projetando um futuro. Mara, não é pouca coisa. Mas, assim, me permitam Fica à uma vontade. parte. Quando a gente pensa por que a gente luta tanto, é porque outros estão deixando de lutar. Sim. Durante um tempo foi falado que racismo é um problema das pessoas negras. Não. Racismo é um problema das pessoas brancas que afeta a vida das pessoas negras. O racismo ele é um problema das pessoas brancas que afeta a vida das pessoas negras. É uma teoria tão forte que foi construída lá no século XVIII e XIX. Nem sempre existiu racismo. Agora, por que continua existindo o racismo ou a desigualdade em relação a pessoas negras? Porque as pessoas hoje, no caso, as pessoas que não são negras, elas escolheram viver o privilégio do esquecimento de que isso não é responsabilidade delas. Só existe porque isso é ensinado repetidamente na sociedade e porque as pessoas que são privilegiadas não se importam, na verdade, grande parte delas não se importam, porque é muito mais fácil viver o privilégio do que questioná-los. Isso acontece com o machismo também. Nem sempre as pessoas foram machistas. Machismo é fruto também de teorias raciais que estabeleceram a ideia de que o macho, o homem, é superior biologicamente. Não. E se nós, homens, não começarmos a discutir isso, é uma luta que as mulheres jamais vão vencer, porque está intrínseco a nós. Nós somos os grandes beneficiários dele existir, seja negro ou branco. Então, o racismo tem que ser discutido sim por pessoas brancas, não ficar passando pano. E nós temos, assim, é cansativo. Como você falou, todo o tempo está aqui ensinando, sim, mas aí é o que o Mandela falou, né? Educação é a ferramenta mais poderosa. E eu acredito sim que a educação ela é capaz de mudar. Quando se fala em luta, fiquei observando aí você e o Helder falando, e eu penso logo nas mulheres, como você acabou de falar, que é uma luta dobrada. A luta para vencer essa violência simbólica. No caso das mulheres que são mães, a luta para manter a casa, na maioria das vezes, sustentam não só os filhos, às vezes os companheiros. E essa luta dessas mulheres é uma luta pesada, muito pesada. E aí, Conceição, quando fala nas mulheres, no contexto principalmente que vai atingir elas, qual que é o nó mais difícil de desatar nesse momento? E que se ele for desatado, ele impacta diretamente, então, a população negra, mas toca ali, especialmente nas mulheres negras. Eu acho que, pelo que tem acontecido com um grande número de feminicídio e de violência, nós vamos ter que sentar para rediscutir a Lei Maria da Penha. O Estado não tem um soldado, um cabo, pessoa do Estado na questão policial. Quando você vai fazer a denúncia, nós não temos casa para amparar essas mulheres que dependem exclusivamente do marido. Elas ficam à mercê e joga as suas vidas, porque prende 10 dias, 15 dias, eles saem, vêm e mata. Outra hora, mata. Um dia eu dei um ponto de vista sobre isso, e é o que eu penso, eu não posso ser falso. A gente adora você, Conceição. E eles perguntaram se eu sou machista. Eu falei, minha filha, eu criei uma família. O parceiro começou a beber cachaça, pedir dinheiro, eu tive que mostrar a porta da rua. Falei, aqui não tem condição. Não tem como. No entanto,
esse Brasil precisa ser realmente passado a limpo. Nós temos que deixar de abrir cadeia e abrir clínicas psicológicas para esses homens que, se você, em vez de ter ódio, é claro, que você tem raiva sim de matar nossas companheiras, mulheres, mas você precisa fazer uma análise profunda, porque a maioria são negras, os parceiros negros. Como foi criada esta criança? Aí entra na área da educação. Tudo é berço. Se o Brasil abrisse menos cadeia e mais clínicas de amparo, psicologia, de psiquiatria, talvez nós estaríamos numa realidade completamente diferente. Olha para você ver, Flávio, você falando na questão da escravidão. Nos busca na África, nós descendentes de reis, de rainhas, somos trazidos para essa nação. Chegamos aqui, uma tríplice opressão. Tinha 3 coisas para nós. Entender a língua do Senhor, entender a sua religião e obedecer. Eu ainda falava com o professor Helder mais cedo. Aí vem as figuras, tudo foi estratégia, tudo negociado. Você vai me perguntar como é que a criança sai da senzala e vem aprender a ler aonde? Na Casa Grande. E volta e vai alfabetizar vários dos nossos. Tudo estratégia. O corpo da mulher negra escrava sempre é a mulher. Ela engravidava e no negócio o menino é vendido como escravo. Ainda no ventre, às vezes. Com certeza. E aí entra as figuras na maior estratégia que teve, que vai ajudar a socializar as crianças, filhos dos senhores, que é a figura da mãe preta. Até os racistas adoram a mãe preta. Com certeza. Aí vem as amas e essas mulheres. As nossas mães pretas vai contar a história para o filho do senhor. E ela vai contar a história, ela vai contar dos antepassados. Ela não conhece os antepassados dos brancos. Ela vai contar a história dos nossos antepassados inconscientemente. Ela está levando a nossa cultura para dentro da Casa Grande. E nós temos que agradecer também essas mulheres que foram amas, que foram as mãe preta, que africanizou o idioma. O português que nós falamos não é falado em Portugal e nem nos países de língua africana. De língua De portuguesa, língua né? portuguesa. Aí, Lélia Gonzalez diz, não podia ser chamado português. O nosso, africanizado por essas mulheres, tinha que ser chamado português. E essas mulheres que lutam, que vocês estão livres e nem enxada leva. 13 de maio. 14. As mulheres começam a fazer seus docinhos. As patroas, as sinhazinhas não aguentam trabalhar. E elas é que vão dar aí uma sobrevivência, mesmo subindo a favela, mesmo não sendo lhe oferecido nenhuma terra. No entanto,
Nós estamos neste século, 138 anos após, e ainda estamos morrendo por falta de política séria do Estado. Quem tem filhas, quem tem filhos adolescentes da nossa cor, eles, quando os meninos saem para divertir, eles não dormem. Como eu não dormia. Verdade. Portanto, é uma injustiça quando o professor Flávio diz que não fomos, que o racismo foi criado pelo branco. É pior, professor. Nós somos vítima. Quem criou o racismo foi essa sociedade racista, capitalista, homofóbica. E nós, na luta, temos que lutar sim, porque nada nos veio de graça. Tudo foi com muita luta. Tudo é sempre uma conquista, né, Conceição? Uma conquista. Opressão. Sim. A conquista vem através, Sim. no nosso caso, da pressão. E Conceição, você tocou num ponto agora e eu vou pedir para o Flávio nos ajudar nessa reflexão. Muitas pessoas acham que o racismo ele ocorre só quando há uma ação contundente, uma fala, uma violência física. E a gente sabe que não é. E algumas pessoas até se incomodam quando fala que seja uma instituição, seja a sociedade brasileira é racista e a pessoa individualiza aquilo e fala, mas eu não sou racista, e coloca isso no campo das suas práticas individuais e pessoais. Mas fala um pouco pra gente disso, porque o racismo vai muito além dessas questões individuais ou essas práticas violentas que acontecem na sociedade. Como que você enxerga isso? Sem deslegitimar a luta histórica dos movimentos negros, nós temos um problema semântico no Brasil. Eu vou explicar. Quando a gente fala para uma pessoa que ela é racista, ela está conectada automaticamente que o racismo é um crime. Hoje o racismo é um tipo penal. Ele vai ter essa evolução histórica que a Conceição falou. Lei Afonso Arinos, depois vai vir a lei do Carlos Alberto Caô, aí nós vamos ter as ressignificações dela nos anos 2000 e até que temos hoje, injúria racial, etc. Então, quando você fala com a pessoa que ela é racista, hoje significa que você está imputando a ela um crime. Isso é um problema. O que eu vou dizer, nem todo racismo é um crime, necessariamente. Ah, mas por quê? Quando nós falamos de racismo estrutural, nós não estamos falando de um crime, por exemplo. Quando nós falamos de racismo institucional, nós não estamos falando de um crime, exatamente. O racismo é, sobretudo, um fenômeno histórico. E é legítimo que as pessoas questionem, porque elas estão falando, poxa, eu estou cometendo um crime mesmo sem eu saber que estou cometendo um crime? É possível isso? Sim, é possível que isso aconteça. Só que por isso que é perigoso que quando nós, pessoas negras, não compreendemos o que foi isso. As pessoas falam muito sobre a diversidade de pessoas negras. Nós somos muito diferentes, exatamente. Brancos também são diferentes. As pessoas antes do século XVIII não se identificavam como pessoas negras ou brancas. Século XVII, eu sou italiano, eu sou saxão, franco. Negros da mesma forma, africanos. Eu sou etíope, sou zulu, sou iorubá, sou jeje, enfim. Mas quando nós chegamos e colocamos isso na sociedade brasileira, criou-se uma falsa diversidade e uma falsa unidade também. Porque o que é o racismo, afinal de contas? Nós precisamos trabalhar melhor esse conceito. Racismo é um fenômeno histórico que tem data. Ele nasce das teorias raciais. Racismo, para que exista a teoria do racismo, é preciso que haja a crença em raças, e raças biológicas. E de onde que vem essas teorias? Vem lá do século XVIII. O primeiro que propõe essa classificação humana, de pegar a diversidade humana inteira e colocar dentro de caixinhas chamadas raças, é um sueco chamado Carl von Linneu.
ele é o primeiro que vai estabelecer, por exemplo, a divisão da humanidade por geografia e cor de pele. Ele vai falar, ó, o homem europeu é Homo europeus albicens, é o homem europeu branqueado, de pele clara. Porque sequer a palavra branco existe no português. A palavra branco não existia no português. E as pessoas pensam, vem do português. Não, não vem, vem do alemão. Branco vem de brancas, que significa superfície luminosa. Daí o conceito de arma branca. A arma branca não é uma arma com a superfície branca. É uma arma com a lâmina brilhando. É dali que vem. Eles queriam esse conceito. Para o indígena, vai falar, é o Homo americanus rubenscens, é o homem americano pele vermelha, avermelhado. Daí que vem a teoria dos indígenas peles vermelhas. Para o asiático, o Homo asiaticus fuscus, ou sem cor, lúrido. Depois para o africano, o homem africano níger. Ele pegou milhares de diversidades de povos e colocou dentro de 4 caixinhas. Não suficientemente definindo apenas pelas caixinhas de cor e região, vai se adicionar comportamento, vai se adicionar capacidade intelectual. E o que está acontecendo no século XVIII? O auge da escravidão. Então a teoria ela foi utilizada para validar a escravidão e vai ser utilizada para validar a colonização. E aí você pensa o seguinte, mas a escravidão acabou. A escravidão acabou. As teorias raciais não, elas permaneceram existindo na sociedade. Elas permaneceram existindo tanto que ela vira projeto no final do século XIX. Peguem as atas, gente, é público, tá? Atas do Senado, atas da Câmara, discussões, você vai lá você pode ir tanto no site da Câmara dos Deputados ou do Senado, você vai encontrar os livros dos anais das câmaras de 1888, 1885, 86. Veja o que eles estão discutindo. Eles estão falando de raça. Eles estão falando de projeto para trazer europeus para substituir a mão de obra negra. Substituir a mão de obra significa o que exatamente? Pensa você no seu trabalho, onde você estiver agora, vocês estão nos ouvindo. Alguém fala de substituir você, significa te eliminar. Substituição é isso. É colocar alguém no seu lugar, só que em outra condição. Não era substituir porque ele vai para um outro posto de trabalho Não, e mais exato. importante, não. É te excluir totalmente. E aí que vai criar um arcabouço de leis, porque o Brasil, a hipocrisia do racismo é esta, e por isso que eu valorizo muito as leis pela qual o movimento lutou, porque a hipocrisia do Brasil é que ele fala que não existiram. O Brasil não é um país racista, porque nós não temos leis racistas. Nós temos uma prática jurídica racializada. Nós temos ainda hoje, pega os dados do Infopem, são mais de 60% a população carcerária negra. Pega os dados socioeconômicos do IPEA, você vai ver quem são as populações mais afetadas economicamente, são negros. Então o Brasil é um país racializado, sim. Quando a Conceição Leal fala assim, olha, você é doutora, você é doutor, você é doutorando, ela está falando, trazendo uma marca histórica de exclusão. E qual é o problema disso agora? É de nós sermos medidos pelas exceções. Uhum. E não pelo padrão que é ser excluído. A maioria dos meninos da periferia não estão vindo para a faculdade. Estão indo para o subemprego, estão sendo uberizados, precarizados. Então o racismo, ele opera de uma forma que ele faz com que a sociedade mantenha as mesmas teorias do século XIX e XVIII, mas na prática. E isso opera de forma subconsciente muitas vezes. Por que subconsciente? Porque tanto o branco aprende o racismo, quanto o negro aprende o racismo. E só para finalizar esse pensamento, eu quero perguntar para vocês com quantos anos uma pessoa começa a entender a questão racial. Começa a entender a questão racial. De acordo com os estudos da doutora Mamie Phipps Clark, Dr. Kenneth Clark, lá na década de 40, nos Estados Unidos, trabalhavam isso. 3 a 4 anos de idade, a criança começa a perceber a diferença racial. Mas ela vê cor diferente? Não, naturalmente, ela vê cor de pele diferente, mas a cor de pele diferente pode ser entre 2 pessoas brancas. Mas ela começa a entender a organização social, porque o médico que ela vai é branco, o pediatra que ela vai é branco, o dentista que ela vai é branco, a professora da escola é branco, mas a moça que vem limpar a casa dela é negra. O moço que coleta o lixo é negro. E não há problema em fazer esses trabalhos, não é nem sobre isso.
mas como a sociedade está organizada racialmente. E a uns é dado um julgamento. E aí começa a perceber a linguagem da família, a linguagem da sociedade, a linguagem da escola, a linguagem da TV. Nós que somos mais clássicos, que vivemos a década de 80, 70, a gente sabia que era o papel de negro na TV. Isso nos foi colocado. Nós sabíamos que ver um negro médico, olha, era raro. Né? Aconteceu do Milton Gonçalves interpretar um dia um médico negro, rapidinho tiraram ele de lá. Corpo da mulher hipersexualizado, mulata globeleza. Isso é padrão racial. Nós temos uma sociedade racializada. Então, quando a gente fala que alguém é racista, ele está dizendo não é que alguém que tem a prática racista, ele não está entendendo isso, ele está entendendo que ele está cometendo um crime. Uhum. E olha como é que é complicado. Por isso que eu acho que a gente tem o dever, a gente que eu falo quanto pessoas negras e quanto educadores, de ensinar as pessoas. Falar, olha, o racismo não é só o que é crime. O racismo é essa prática social. E nós temos um problema. Como é que resolve isso na escola, Helder? Mara, Conceição Leal. Olha como é que isso é difícil. Eu falo para as diretoras, gente, eu vou na escola, eu sofro racismo nas redes sociais por causa do canal constantemente. Se eu fosse todo dia abrir um boletim de ocorrência, eu ia viver na porta da delegacia. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, se você for levar para dentro da escola o Código Penal inteiro, você não vai resolver o problema do racismo. Você sabe como é que a gente resolveu o problema do racismo na década de 80? Quando alguém me insultava? Eu dava uma pedrada nele, uma porrada nele. Não, o pessoal acha que não. Eu não ia chamar a polícia, eles iam chamar a polícia. E com certeza a polícia viria e te prenderia. Exatamente. Agora, a violência é uma resposta? Não, não é uma resposta. Mas você compreende que ela é uma reação? Uhum. Ela acaba se tornando uma reação quando você é agredido no aeroporto, no shopping, é perseguido. Eu fui num supermercado outro dia e falei isso pro segurança. Falei, eu quero guardar minha mochila. E procurei um lugar. E ele falou, mas tá ali. Não, mas se você quiser pode deixar aqui em cima. Eu falei, posso não, moço. Falei pro segurança, posso não. Porque eu tenho certeza que se eu andar com essa mochila, vocês não vão parar de andar atrás de mim. E eu já fiz essa experiência nesse mesmo supermercado outras vezes e aconteceu exatamente isso. Então nós estamos falando, não é da atitude desse moço. Uhum. Entende? E não caberia a mim ali, vou chamar a polícia, mas eu tive a oportunidade de ensinar ele, isso aqui está acontecendo. Agora por quê? Eu sou um trabalhador. E Flávio, quando você falou aí da criança, é fato. Meu filho, de 5 anos, chega e fala, eu não queria ser negro. E aí, aonde que eu viu? E recentemente ele falou na hora de dormir, mamãe, você já sentiu vontade de ser branca? Então, a escola, os espaços que ele está inserido, esse racismo sutil, ninguém falou, ninguém apunhalou, mas a sutileza que chega. E aí, Helder, a gente pensa no PIR, no Programa de Promotores de Igualdade Racial. E o fio narrativo que o Flávio e a Conceição traz é a problemática, a discussão que a gente vem fazendo e dizendo que é uma proposta séria. Uhum. Uma proposta que precisa fluir e seguir para além do ciclo do governo. Algo necessário, algo urgente, que tem que permanecer, que tem que ter chão. E esse chão é continuidade. Uhum. De permanência, de briga. Continua na briga, De Flávio? luta. Luta, Continua de briga, luta. o que for, a realidade é essa. Eu queria uma parte. Fica à vontade, Conceição. O Flávio, quando você diz, eu acho que é o Estado, sim. Ele é responsável, sim. Quando você diz da Globo, se não teve oportunidade, o dia que o Hélio estava aí, mas eu ainda lembrei, porque o currículo do Hélio tem 84 páginas. Eu falei, Ascensão. Então, algumas coisas eu coloquei. Nós tivemos reunido com o Dr. Roberto Marinho. Ele nem sentou para nos receber. Fui eu, Zezito de Alagoas, professor Hélio Santos, que era o coordenador,
Joel Rufino, que não está mais entre nós, tinha mais uma pessoa que eu não me recordo. Foi porque é só papel e colocamos nossas reivindicações. Falei, olha, eu administro, sou o dono, mas na produção não mando nada. E além do mais, nós já estamos aí colaborando com o Heraldo, a Zileide e a Glória Maria. Então vocês já sintam-se satisfeitos. Como se a colaboração fosse da Globo e eles não Por favor, tivessem, né, toda aquela competência como tem, que estão lá até hoje. Mas no IBGE fizemos uma reunião. Era 4% preto, 38% pardo. Então não tem preto. Até que nós conseguimos que o IBGE mudasse. Nós perturbamos. 2, 3 vezes por ano nós estávamos sentados com o IBGE. Flávio, é impressionante quando você diz do racismo estrutural. Esse racismo, ele está impregnado há muito, e muitas décadas, 138 anos. Mas, quando você diz de vocês, Flávio, quando uma criança negra, e que tem muitas, agora mesmo eu apresentei para o Eldo minhas 2 netas, uma na psicologia, outra na engenharia ambiental, tudo lá na UF. Uhum. E olha o Flávio Muniz, e olha o professor Eldo, e olha a professora Mara. Aí eu vou chegar lá. É importante, sim, Certeza. importantíssimo. Muito Você não importante. tenha dúvida que vocês servem de exemplo dentro da academia. Sim. E não pode deixar, Flávio, de lutar contra o sistema. O filho dela, primeiro, não quer ser negro porque ele não foi conscientizado dentro do berço, mesmo sendo novo. Mas é muito pior. É porque a escola não tem uma política, uma implementação de direitos e fatos da 10.639. Cadê o dinheiro do Estado para qualificar os professores para essa matéria, meu amigo? Se ela não tem na academia. Cadê vocês na academia para começar a luta, para implementar na academia esta matéria? Olha aí, está começando. Promotores da igualdade racial. Sabe o que é isso? Da mesma forma que nós, escravizados, fazia estratégia. Vem um NEAB aqui, agora vem outro curso ali. E assim vai estabelecendo o racismo, a necessidade para negros e brancos dentro da academia, porque lá na academia tem que ter muita estratégia. Uhum. É muito racista. E já melhorou. Você imagina aquilo ali há 30 anos atrás. O que é que nós passamos? Imagino demais. Então, eu acho que, por exemplo, a fundação do NEAB foi uma forma em que nós tivemos, porque quando o Guimes chegou, nós já estávamos conversando. Ele mesmo admite isso, outro dia, inclusive, num discurso na casa da mãe da Dandara. E, com todas as falhas, foi um avanço do processo dentro da academia, sim. E esses cursos, esse de promotor da igualdade racial, por exemplo, eu estou encantada. Aí o pontapé para, de fato, criar uma matéria sobre o ensino do negro
da África dentro da academia e a luta contra o racismo. Eu concordo Só assim, isso. 100% com o que você falou, Conceição. Mas assim, eu gostaria muito de pontuar uma coisa. O Brasil é muito pródigo em criar leis de proteção. Mas a lei, a legislação, como que a lei se torna eficaz e efetiva? Na sua aplicação. É só pegar o exemplo da lei da abolição da escravidão, a 3.353, de 13 de maio. Acabamos de passar o 13 de maio. Ela diz que é declarada extinta a escravidão no Brasil. O segundo artigo revoga-se as disposições em contrário. Essa cláusula revogatória é uma piada, pra você ter uma ideia. E ela permaneceu existindo no Brasil por mais de 100 anos. Os juristas sérios falam, não, isso aqui é o ato de nada dizer. É para não dizer nada. Revogar, você tem que dizer o que você está revogando. E ela não acrescenta nada. Pelo contrário, no dia 14 de maio, literalmente, tem uma discussão, perdão, dia 21 de maio, 24 de maio, de 1888, está tendo uma discussão para indenizar os escravizadores. Em junho, foi aprovada uma proposta do próprio governo, foi o que eu falei no começo, de pegar o fundo de emancipação, ao invés de destinar aos escravizados, financiar bancos, que é aí que nascem os bancos de crédito real do Império. Inclusive, depois virou a agência do Crédito Real, que os mais antigos vão lembrar que existia esse banco, o Crédito Real. 97, por exemplo, no caso de Minas Gerais, esse banco é incorporado ao Bradesco. As finanças da escravidão, elas permanecem. Só que eu tenho um outro problema, que com relação ao golpe, outra questão com relação ao filho da Mara, como ela falou aqui. O W.E.B. Du Bois, o primeiro PhD negro da Universidade de Harvard, que escreveu lá na virada do século XX, ele disse o seguinte: quando uma sociedade ela ensina que ser branco é melhor, não é apenas o menino branco que vai acreditar, a criança negra também passa a acreditar. E aí entra no processo de internalização do racismo, ao ponto que muitas pessoas negras vão internalizando isso vai expressando de diversas formas. E aí nós temos um problema com a representatividade, porque nem todo mundo, de fato, que tem a pele negra representa a consciência negra. E quem disse isso não foi eu, foi Steve Biko. Ele disse o seguinte: nem todos que têm pele escura são necessariamente negros. Ele falou assim, por quê? Eles usavam na África do Sul a expressão não branco. Inclusive foi Steve Biko que cunhou a expressão Black Consciousness. Essa expressão que está aqui, consciência negra, foi cunhada por Steve Biko lá na década de 70. E o que significava isso? Consciência negra não era apenas, eu sei que eu sou negro, não. Consciência negra era duas etapas. Era a consciência histórica de si, do que aconteceu para você chegar até esse ponto, e agir. Agir para entender e para mudar essa sociedade. Então, necessariamente, o negro que não age, ele não é necessariamente um negro consciente. Foi o que ele estava dizendo. Então, a consciência negra ela é acompanhada de ação. Então, aí nós temos um problema. Se nós colocamos na escola a responsabilidade, a gente tem que instrumentalizar a escola, que a professora Conceição Léo falou. Como é que você instrumentaliza a escola? Investimento. Só que na década de 90 nós escolhemos não investir em escola pública, que é onde está a maioria das pessoas negras. Houve a grande inversão, e você que está assistindo pode perguntar para seus pais, seus avós, o que era a escola pública antes da década de 90. Era a referência de educação no Brasil. Mas era uma escola para um público também, né? É. Tem que tomar cuidado com isso, porque a escola pública não era uma escola democrática ao ponto de todas as pessoas estarem nela. Fazíamos fila para conseguir vaga. Sim, as seleções que existiam. Ao invés de ampliar esse ensino, acabou com ele, sucateou o ensino público e abriu financiamento para instituições privadas. Exatamente. Então, assim, a escola vai resolver esse problema do racismo? Eu acredito que a educação é a solução. Só que a Lei 10.639, ela foi uma lei que, para mim, ela pode ser comparada hoje quase à lei da abolição. Uma lei ineficaz. Ela estabelece a obrigatoriedade, só que ela não diz como isso vai ser feito. Ela não financia. Ela não foi atrás de educadores, ela não chegou para a universidade, Helder, e falou assim: o que a gente precisa então? Qual o currículo mínimo que a gente tem que fazer aqui para anualmente?
Pode perguntar para os professores do nosso currículo de história. Hoje nós temos história da África, mas o pessoal que formou antes de 2010 nem isso tinha. A lei é de 2003. Estou falando do curso de história. Não vou nem falar de pedagogia, de letras, matemática, que nem tinha nada sobre isso. Como é que os professores vão ensinar uma coisa que eles não foram ensinados? Falei E isso muitas aqui. vezes de uma forma muito genérica, né, Flávio? Porque a grande questão, quando nós falamos da lei, é que ela não operacionaliza o dia a dia Sim. e não mostra como na química, na matemática, na geografia, nas áreas, de uma forma geral, esta lei vai incidir. Porque também não é só a grande temática da história e cultura afro-brasileira. É o reconhecimento de como o conhecimento científico, os saberes, as tradições, que lá na África, berço dessa humanidade, foram constituídos e que vêm parar aqui no Brasil e que muitas vezes são apagados. Mas como que isso pode ser reconhecido na escola? Gente, a conversa está tão boa Tá esquentando. que passaríamos a tarde inteira aqui conversando. Gente, só um minutinho, o Flávio. Mas na época em que nós fizemos o projeto, era isso que nós iríamos iniciar, porque não tinha nem isso. Uhum. Agora, para mudança de proposta, eu acho que é com vocês. É luta. É futuro, Nós né, Conceição? lutamos até aqui. Agora, quando você acha além da eficácia, você já está perdendo tempo, que você já tinha que estar na luta junto com os senhores para poder ampliar a 10.639, e eu concordo. Mas você sabe que essa lei ela foi proposta mais ampla. Quem foi feito? O corte é feito dentro do governo. Porque Mas o que o governo o que é não racial, gosta, o que é racial não entra no orçamento. Uhum. E se não entra no orçamento, não tem o Querido, valor que precisa ter enquanto isso. política Quantos- pública. A luta dos povos negros, eu digo assim, a luta das pessoas negras foi justa, do movimento negro foi fundante. Mas nós estamos lidando com, mesmo com governos progressistas, que aí nós temos que ter muito cuidado, progride até aqui, não daqui para cá. Então, aí Entendeu? nós temos que ter uma resposta, porque isso nós não tínhamos, mas hoje vocês têm. Aham, E acaba nós tendo. isso. É de reunir os parlamentares negros e cobrarem deles as mudanças. Porque Esse- aí é com eles. Agora, façam o seu feijão com arroz, comece a sentar. Põe aí, ó, uma cadeirinha e começa a repensar como que vocês vão elaborar um projeto para ampliar esta lei. Ela já iniciou, agora é com vocês. É o nosso futuro. E agora, Com certeza. falando de futuro, para a gente fechar o nosso podcast Consciências Negras, UFO, que está muito bonito. Para a gente encerrar, Conceição, uma palavra que define a sua luta. Resistência. 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 Com muito amor, viu? Sim. Flávio, uma palavra que define a sua luta. Dor. Dor. Não há luta sem dor. E esse é o preço. E às vezes um preço muito difícil. Quando a gente olha para a história das milhares de mulheres, e quando você falou das mulheres negras, é do passado. Quando você pega, por exemplo, um avanço que teve na ginecologia, na sutura de fístulas. A Narca foi uma das escravizadas onde foi executado pelo menos 30 procedimentos sem anestesia. Isso é dor. Hoje eu conto a história da Anarca, mas eu não posso esquecer da dor da Anarca. Quando você conta a história do povo judeu, você fala da dor desse povo. Uhum. A dor, ela define a luta. A dor do atleta que corre a maratona define o prêmio dele. Se nós esquecermos da dor, nós vamos perder a relevância, a dimensão do quanto foi investido naquilo. Resistência e dor tem muito a ver com luta, com presente,
com o passado e com o futuro. Mara, para você encerrar esse momento que foi tão lindo aqui, eu estou muito emocionado de estar com Conceição Leal e com Flávio Muniz. Passaria aqui horas e horas, mas a gente tem que encerrar, infelizmente. Gratidão aí, Conceição e Flávio. Obrigado. Foi muito bom estar com vocês. E para vocês que estão nos ouvindo, as histórias, as memórias, reflexões que estiveram aqui hoje não falam somente de passado. Pelo contrário, elas nos ajudam a compreender o chão no qual o nosso presente constitui diariamente.